Olá, amigos! Estamos de volta aqui no quadro Resenha Esportiva para repercutir novamente uma vitória da Chapecoense, a segunda consecutiva na Série B do futebol brasileiro. E como consta na capa do Diário do Iguaçu, está aqui, né? Feito o dever, né? Feito o dever, Chapecoense venceu, portanto, o Ituano na Arena Condá, um resultado importante, porque puxa, né, o Ituano para a briga na zona do rebaixamento e logicamente que coloca, né, uma pontuação melhor para a Chapecoense, que continua na zona de rebaixamento, porém tem uma partida a menos. E agora a diferença para o 12º colocado, por exemplo, que é a Ponte Preta, é de 4 pontos. Já foi maior. Então a Chapecoense conseguindo resultados importantes, segunda vitória consecutiva, né? Isso não acontecia nessa temporada desde fevereiro, quando a Chapecoense venceu 2 jogos seguidos pelo Campeonato Catarinense, ganhou do Camboriú e do Marcílio Dias. Então é um sinal, claro, de evolução da Chapecoense no comando técnico do Gilmar Dalpozo. Repito, Chapecoense continua numa situação ruim no Z4, no que pese o fato de ter um jogo a menos. Mas a gente tem motivos, a gente tem algo para crer, a gente tem esperança numa evolução. E a gente vai ouvir agora o técnico Gilmar Dalpozo falando, né, do nível de atuação da Chapecoense diante do Ituano. Não foi uma boa atuação, mas o que importa é o resultado. Nós fizemos um jogo muito equilibrado com... Tá funcionando? Fizemos um jogo muito equilibrado contra um adversário muito bom. Esse adversário eliminou o Corinthians, esse adversário eliminou o Santos no Campeonato Paulista, fez uma semifinal com o Palmeiras, de igual para igual, fez um duelo na Copa do Brasil de igual para igual com o Palmeiras. Esse é o adversário que vocês viram hoje, hein? E eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Então eu conheço um adversário que tem qualidade. Então nós temos que entender isso. Eu concordo contigo, a equipe ela não apresentou um grande futebol. Eu concordo, mas porque o adversário é muito agressivo. O adversário ele marcou muito forte, ele tirou a possibilidade nossa na fase de construção dos nossos zagueiros, dos nossos volantes, para ela chegar com qualidade lá no ataque. Teve mais posse de bola, o Ituano, mas mesmo assim não tiveram nenhuma chance clara de gol. Não, teve a posse de bola, talvez esteve mais próximo de fazer o gol, mas essa equipe ela está aprendendo a sofrer também e marcar. Fazia 16 jogos que essa equipe ela não passava um jogo sem tomar gol. Isso é um mérito, e eu vejo que nos meus trabalhos e isso me orgulho muito, não que eu queira isso, mas em determinado momento a gente tem que saber se defender, e é um mérito da equipe. Então nós fomos letais numa oportunidade no segundo tempo, e nós no primeiro teve, por incrível que pareça, eu lembro de um escanteio contra nós, um contra-ataque com o Cris, eu não lembro o passe, o Kaique fez uma infiltração e ele tomou a decisão para fazer a finalização. A melhor opção naquele momento era o passe para o Alisson, que saía na cara do gol e teria definido. Essa para mim foi um momento crucial, como tinha sido contra o CRB. E nesses momentos que a gente teria que matar o jogo, fazer o gol e ser letal para tornar o jogo um pouquinho mais tranquilo. Mas tá de parabéns à equipe, porque venceu um grande adversário, a força do grupo, os atletas que entraram muito bem também. Então, muito feliz pelo resultado. Eu não sei se esse futebol, nesse momento, é o que nós temos. Nós temos margem para melhorar. E se buscar a minha porcentagem depois que eu cheguei aqui, é uma porcentagem de sair do G4, então acredito que sim. Este, portanto, o técnico Gilmar Dalpozo avaliando o nível de desempenho da Chapecoense, que, repito, não foi bom. Mas, né, o Ituano teve, eu não digo oportunidades, teve mais volume de jogo, não soube traduzir em chances claras, não caprichou na finalização. A Chapecoense aproveitou de um erro do goleiro, com o Gustavo Casonati acabou fazendo o gol da vitória, que é o que interessa. Agora a gente vai ouvir o técnico Gilmar Dalpozo falando de marcas positivas da Chapecoense. Eu falei das 2 vitórias seguidas, pela primeira vez que a Chapecoense consegue isso
na Série B do futebol brasileiro. E outro detalhe também, foi a segunda partida que a Chapecoense não sofre gols. A última havia sido lá em abril, no dia 23, 3-0 contra o Londrina. Foram 15 jogos seguidos sofrendo gols. E contra o Ituano a Chapecoense venceu sem ser vazada, o que é importante também. E a gente vai ouvir então mais o técnico Gilmar Dalpozo. Era um dos grandes desafios quando eu voltei esse ano para a Chapecoense, é fazer o que a gente fez o ano passado. Resgatar a força da Arena Condá junto com o nosso torcedor. Nós somos, historicamente, a gente é muito forte aqui em casa. Todos os trabalhos que eu fiz. E ano passado a gente conseguiu muito rapidamente, conseguimos vitórias e não tivemos o mesmo êxito fora de casa. Confesso que esse ano estava me incomodando, porque a gente não estava vencendo em casa. Mas agora a gente já começou vencendo, sabendo também que nós temos que melhorar o desempenho, mas às vezes quando o jogo é igual, pela persistência a gente foi lá e conseguiu o resultado. Então eu penso que o nosso desempenho tem que melhorar em casa, mas o aproveitamento está sendo bom, principalmente nesses últimos 2 jogos, e os 2 jogos contra o Criciúma e contra o Sport. Agora o grande desafio é fora de casa também. Ter um desempenho bom e conseguir resultado fora, que é uma marca registrada desse clube também. Ano passado a gente não conseguiu os resultados fora, mas a gente fez bons jogos, né? Então nós temos que fazer bons jogos fora, especialmente agora contra o Vitória lá na Bahia, e trazer pelo menos um ponto de lá, ou uma vitória, juntamente com o desempenho também. E talvez agora, esses dias aí, primeiro vou comemorar essa vitória. Nós perdemos nossos 2 volantes de contenção também, né? Então tem que rever daqui a pouco o sistema para jogar lá contra o Vitória, que são 2 jogadores importantíssimos no nosso sistema. Então, a partir desse momento, a gente já começa a projetar o nosso jogo contra o Vitória. Isso aí, portanto, o técnico Gilmar Dalpozo. E agora a gente vai ver aí o lance do gol da Chapecoense, né? Um lance de falha do goleiro do Ituano, mas também de persistência do Gustavo Casonati. Isso aí, portanto, o gol que decretou a vitória da Chapecoense, 3 pontos somados importantes na Série B. Agora o foco é o duelo diante do Vitória, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 24, às 7 horas da noite, no estádio Barradão, em Salvador, capital da Bahia. Eu vou dar uma olhadinha aqui, o Vitória está brigando, né, na parte de cima da tabela de classificação, então é um resultado, aliás, um jogo assim difícil, né, para a Chapecoense, mas que está assim em evolução, então a gente pode acreditar num resultado interessante. Vitória brigando hoje pelo acesso. Então, essas as informações, as colocações a respeito da nossa Chapecoense. A gente volta a qualquer momento falando mais de Verdão e do esporte aqui no quadro Resenha Esportiva do Diário do Iguaçu. Valeu, um abraço!